Fala galera do segundo ano do ensino médio, beleza? Renan Sensei aqui para uma aulinha, na verdade duas, sobre que a galera não teve e agora vai ter oportunidade de estar bem resumidamente aqui. Os organismos geneticamente modificados ou OGMs, que podem ser micro-organismos, podem ser plantas, podem ser animais também. E o que seria um organismo geneticamente modificado? Ele seria um ser vivo, um organismo, que nele foram introduzidos material genético, né, DNA, de outra espécie que não é dele. Então, quando esse organismo ele recebe genes de um organismo de uma outra espécie, ele passa a ser chamado de um organismo geneticamente modificado. É porque os genes dele, a genética dele foi alterada, foi modificada. E ele também passa a ser chamado de organismo transgênico. Ele recebeu um gene ou mais genes de outra espécie. Beleza? Então, a gente pode citar a bactéria, né? Que ela recebeu o gene humano. Você pegou um gene que está dentro do material genético, dentro do DNA de uma célula humana. Você remove esse gene de dentro do DNA da célula humana e introduz dentro da célula bacteriana. E essa célula bacteriana, essa bactéria, ela pode passar a expressar esse gene, né? Aí você pode utilizar isso para fazer com que esse gene se multiplique de acordo com que a bactéria vá se reproduzindo. Aí você consegue expressar, fazer com que esse gene passe a ser expresso pela bactéria e a bactéria passa a produzir um composto que ela não produziria naturalmente. Foi colocado um gene humano dentro dessa bactéria e ela passou a ter essa nova característica que pode ser usada no tratamento. E normalmente os organismos transgênicos são geralmente utilizados na indústria alimentícia. Os principais aqui são milho e soja, né? A gente tem um esqueminha aqui. Você pega a planta, né, você retira os tecidos vegetais dela e coloca nesse meio de cultura. Cultura vem de cultivar. Então você retira o tecido vegetal e coloca aqui nessa placa de Petri, que é o nome desse utensílio de vidro, e vai ser cultivado esses tecidos. Aí você vai pegar essa bactéria, né, que já foi anteriormente modificada, ou seja, ela é uma bactéria transgênica. Aqui você tem o plasmídio, que é o DNA circular da bactéria, laranjinha. Nesse verdinho é um gene de interesse que não pertence originalmente a essa bactéria que foi introduzido nela. Se fosse totalmente laranja aqui, ela seria uma bactéria comum, agrobactério. Mas como foi introduzida dela um gene de uma outra espécie de fora, essa aqui é uma bactéria geneticamente modificada, mas é uma bactéria transgênica. Beleza? Aí você infecta aquele tecido vegetal que você retirou no começo, infecta ela, coloca essa bactéria e faz essa infecção aqui. Eu falo infecção porque quando a bactéria adentra alguma estrutura, algum tecido, isso já pode ser considerado um tipo de infecção. Aí você faz o que? A bactéria vai agir, vai ser incorporada no tecido, só que você não quer só a bactéria ali. Então você vai fazer uma aplicação de antibióticos e o objetivo dessa aplicação é fazer com que essas bactérias sejam eliminadas do tecido, né? Mas aí esse gene de interesse já foi incorporado à estrutura vegetal. Aí você tem uma planta transgênica no final, ou seja, você pegou esse gene, colocou dentro da bactéria e essa bactéria você colocou dentro do tecido vegetal, removeu a bactéria, o excesso dela, que sobrou, porque você não quer multiplicar a bactéria, você quer multiplicar somente a planta. Aí você tem a planta transgênica, DNA de um passou para a bactéria e a bactéria passou para a planta. Beleza? Aí isso faz com que tenha vários benefícios. Você pode produzir uma planta que é resistente a algum agrotóxico, alguma toxina, é resistente a algum. A planta pode produzir alguma toxina que pode espantar insetos praga. Olha que louco isso. Então várias possibilidades aí. Isso pode gerar para o produtor rural uma coisa muito boa, porque ele não precisa gastar com agrotóxico, sendo que a planta mesmo já pode se defender sozinha de determinadas pragas. Isso pode fortalecer, aumentar significativamente o valor nutricional, porém tem muitas controvérsias, muitos riscos associados a isso, como a gente pode citar fatores ambientais,
Por exemplo, abelhas que vivem perto das plantações, elas vão ir até essas folhas, essas plantas, para poderem pegar o néctar e levar até a colmeia para produzir mel. Só que não vão ser néctar de plantas naturais, né? São plantas geneticamente modificadas, são organismos transgênicos. Então esses organismos transgênicos eles podem ter genes de outros organismos. Por exemplo, você pega o gene de um humano, colocou na planta e a abelha vai pegar essa planta e vai levar até a colmeia. Pode dar um rolo todo. O gene humano introduzido dentro do mel da abelha. Pode ser muito louco isso. Beleza? Pode acontecer várias coisas prejudicando, desequilibrando o meio ambiente, tudo isso. Mas e também corre risco de transferência. Você está pegando o gene de uma espécie e colocando na outra. Isso pode dar um rolo do caramba até provocar um certo tipo de aumento de célula cancerígena. Ou seja, pode dar complicações, isso é amplamente discutido até hoje. Os produtos comercializados recebem esse símbolo, esse T de transgênico. Outra coisa que a gente pode citar também é a terapia gênica. Tá? Segue o mesmo princípio também. Você vai colocar genes de outra espécie dentro do paciente, agora humano, para o tratamento de algumas doenças, geralmente doenças genéticas. Tá? Como é que acontece esse tratamento, né? Aqui tem um esquemazinho, você vai remover as células do corpo do paciente e coloca ela no meio de cultura, também pode ser uma placa de Petri. Aí dentro da célula do paciente, aqui são as células, tá vendo? Uma célula, duas células, são várias células. E aí você vai colocar um vetor. O que tem esse vetor? Esse vetor, ele é uma molécula, tá? De DNA. Só tá vendo? Parece isso aqui, ó. Quando eu coloquei aqui a bactéria, se fosse totalmente laranja, seria uma bactéria normal. Mas como ela tem um pedaço de um gene de uma outra espécie, ela é uma bactéria transgênica. A mesma coisa acontece aqui. É uma molécula de DNA. Se ela fosse totalmente laranja, seria uma molécula normal. Mas como ela tem esse gene específico, está em verdinho aqui, esse gene não é próprio desse vetor. Ele veio de um outro organismo. Aqui no exemplo eles usaram um vírus. Se fosse o DNA só desse vírus, seria totalmente laranjinha. Mas não é. Essa parte verdinha são os genes ou o gene específico de uma outra espécie que foi introduzido nesse vírus. Esse vírus é o vetor. Aí você vai pegar esse vírus, também geneticamente modificado, e vai colocar dentro da célula do paciente. E ela vai passar a interagir com as demais estruturas internas de dentro da célula. Fazer com que esse gene específico aqui passe a ser reproduzido dentro da célula do paciente. Aí você faz o que depois? Você transplanta de volta. Você reintroduz a célula que você retirou anteriormente de volta no corpo do paciente. E esse gene aqui, agora a própria célula humana vai ser capaz de produzir, vai ser capaz de sintetizar, proporcionando o melhor tratamento para determinada doença. Beleza? Seguiremos para a próxima aula no próximo vídeo. Valeu!